Boa tarde, turma, tudo bem? Turma, como a gente combinou na semana passada, essa semana eu vou seguir a mesma linha de raciocínio e para que todos tenham acesso, né, a tanto às aulas quanto à apostila, eu vou estar ministrando a aula através de aulas gravadas e não mais a aula pelo Skype, né, tendo em vista que muitas pessoas estavam com dificuldade de acessar o Skype. Então a gente vai trabalhar da seguinte forma, né? Antes de vocês assistirem esse vídeo, darem continuidade à aula de hoje, eu vou pedir para que vocês, né, corrijam o estudo dirigido que eu passei para vocês da semana passada, né? Acabei de colocar as respostas lá no grupo. E eu peço que vocês deem uma olhadinha, corrijam, comparem as respostas com vocês e caso tenha alguma dúvida, antes mesmo de iniciar uma nova matéria, vocês tirem as dúvidas comigo do estudo dirigido da semana passada. Depois que vocês fizeram isso, vamos iniciar a aula de hoje, né? A nossa aula de hoje é sobre tuberculose. É mais um programa que a atenção básica tem como objetivo atender, né? A gente vai ver que no Rio de Janeiro, principalmente, a gente tem um grande número de casos de pessoas com tuberculose. No ano de 2018, né, a gente teve um surto muito grande de tuberculose. Agora está um pouco mais controlado, mas esse número é muito alto de pessoas, né, de indivíduos que são contaminados. Então a gente vai estudar um pouquinho hoje, né, sobre a questão da tuberculose, o que é, como causa, questão de diagnóstico, prevenção, tratamento, tá? Então a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre então essa matéria. Então a primeira coisa que vocês têm que aprender, né, com relação à tuberculose é entender que é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, né, o indivíduo ele é contaminado, né, pelo agente etiológico, né, pelo causador da tuberculose, e contamina outras pessoas, né, e infecta outras pessoas. Então, essa doença, né, pode passar de indivíduo para indivíduo. A tuberculose em específico, ela é uma doença, né, por contágio através de aerosóis, né? Provavelmente vocês já devem ter aprendido isso em microbiologia, né? Mas só pra gente, né, dar uma recapitulada. O contágio ele pode ser, né, por contato, por gotícula e por aerosóis. Os aerosóis, gente, o próprio nome já diz, né? Aerosóis são aéreos, né? Então a transmissão é pela via aérea e são por aerosóis porque são menores ainda do que as gotículas, do que partículas, né, de saliva. São menores do indivíduo, né? Infectar uma outra pessoa é muito grande. Então, por isso que até mesmo por esse motivo que a tuberculose ela tem como característica, né, ter um grande número de infectados. Uma outra coisa que a gente precisa saber, né? O causador, o agente etiológico da tuberculose, quem é? É o Mycobacterium tuberculose, ou que também é conhecido como bacilo de Koch. E aí, por isso que vocês vão ver muito na vida de vocês, quando vocês estiverem no hospital, que a gente vai abreviar a tuberculose, vai fazer uma abreviatura para BK. Então, toda vez que você ouvir, o paciente está com BK, ou esse paciente está com tuberculose, porque o agente, né, da tuberculose também é conhecido como bacilo de Koch. Então a gente pega as duas primeiras letras e forma a sigla BK. A tuberculose, né, a gente vai ver que ela tem como característica ter esse nome porque ela ela causa lesões, né, chamadas tubérculos. Normalmente, né, se esse indivíduo ficar com a tuberculose pulmonar, né, esses pulmões eles vão ficar lesionados, que a gente vai conseguir ver essas lesões no raio-x. E aí o que a gente precisa mais aprender, né, sobre a tuberculose?
Foi o que eu falei para vocês. É uma doença, né? Por aerosóis. Então, a, a contaminação, né? A infecção é através das vias aéreas, né? Então, e por partículas muito pequenas. E aí, ao tossir, ao espirrar, até mesmo ao falar, esse indivíduo ele pode, né, estar lançando os bacilos no ar e acabar contaminando outras pessoas. Uma coisa muito importante que deve se saber é que somente o indivíduo com a tuberculose pulmonar é que vai, no caso, ser uma pessoa contaminadora. Não sei se vocês sabem, né? A tuberculose, ela pode atingir vários órgãos. Esse bacilo, né, esse Mycobacterium tuberculosis, o BK, ele não atinge somente os pulmões. A forma mais comum são os pulmões, né, mas ele pode atingir também outros órgãos do corpo. Quando atinge outros órgãos do corpo, né, exemplo, fígado, né? A pessoa está com tuberculose no fígado. Essa tuberculose, ela não é contagiosa. Esse indivíduo, ele não vai conseguir contaminar outras pessoas, passar essa tuberculose para outras pessoas, tá? E aí, gente, a gente vai ver que com relação a essa questão de contaminação, de propagação, vai estar muito relacionada com relação à questão da vida, com a questão da vida, do estilo de vida que essa pessoa leva, né? E aí, esse estilo de vida, quando eu falo isso, eu tô falando com relação à sociedade, né? Levando em consideração a questão da alimentar, os maus hábitos, a questão de moradia, né? Se essa pessoa mora em um local precário, a gente vai ver que tudo isso vai estar influenciando para que essa imunidade desse indivíduo esteja baixa e, consequentemente, esse indivíduo ele seja contaminado pela tuberculose. Por que eu falo isso, gente? Como eu estava falando para vocês, a tuberculose acontece através da contaminação, né, por vias aéreas. Então ela está no ar. Consequentemente, a gente, durante a nossa vida, vai entrar muitas e muitas vezes com o Mycobacterium tuberculosis, né? Mas as pessoas que vão ser contaminadas são essas pessoas que estão com uma imunidade baixa, né? Até mesmo porque, exemplo disso, né? Muitas das vezes a gente, como profissional de saúde, vai atender antes, né, no caso da pandemia, vai atender um paciente, né, que está com tuberculose, mas não sabe está com tuberculose. A gente vai atender ele sem a máscara, vai fazer toda a triagem dele com relação ao que ele está sentindo, para aí sim a gente fazer a solicitação, né, dos próximos procedimentos. E aí depois a gente descobre que esse indivíduo está com tuberculose. Se, né, todos os indivíduos que entrassem em contato com a tuberculose, né, com o agente etiológico da tuberculose fosse contaminado, a maioria dos profissionais de saúde teriam tuberculose, né? Então a gente vai estar mais relacionado com a questão do estilo de vida mesmo. Outra coisa que a gente vai estar relacionando, né, é que a tuberculose ela não tem uma idade, né? Esse indivíduo ele pode ter, né, em qualquer idade, né, a tuberculose. A gente vai ver também que a tuberculose, normalmente, os indivíduos que são contaminados por esse agente etiológico da tuberculose, normalmente eles vivem em locais precários, como eu já disse, né? E que tenham normalmente em grande aglomeração. E aí, o que eu falo para vocês, né? Os presídios, os orfanatos, né, até mesmo as favelas em que tenham pouco espaço, pouca aglomeração. E aí quando eu falo em favela, eu falo aquela favela que tem muita precariedade mesmo,
né, onde uma casa é muito colada na outra, as ruas são muito coladas na outras, que são as vielas. Então a gente vai ver que nesses locais em específicos é muito propício de ter a contaminação pela tuberculose, tendo em vista que vai ter vários indivíduos ali, né, naquele local fechado, né, naquele restrito, está contaminando o outro a partir do momento em que o primeiro seja contaminado. E aí a gente vai ver com relação à questão dos sinais e sintomas. Como é que eu sei, né, a sintomatologia, né? Quais são os sinais e sintomas da tuberculose? Então, os principais sintomas seriam a tosse prolongada, né? E aí, né, eu acredito que todos já saibam, tosse acima de 2 semanas pode produzir muco ou não. Isso aí independe, não significa que a pessoa tem secreção ou não tem secreção, que ela não esteja com a tuberculose. Tosse prolongada mais de 2 semanas é um indício de tuberculose. O emagrecimento sem um motivo plausível, né? A pessoa não esteja fazendo dieta, não tenha mudado a questão de alimentar, nem nada do tipo. A febre vespertina, ou seja, na parte da tarde, no final da tarde, essa pessoa tem febre e no final da noite ela tem sudorese. E aí, com relação a essa questão da tuberculose, né, os nossos principais objetivos como profissional de saúde é fazer a questão da busca ativa, né? E aí, o que é a busca ativa? O próprio nome já diz, buscar pacientes para que eles sejam tratados o mais rápido possível, né? Com qual objetivo, né? Com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão, ou seja, para que esse indivíduo que esteja contaminado não acabe infectando outras pessoas. Como eu falei, para que seja, né, descoberto o mais rápido possível e da mesma forma, né, consequentemente fazendo tratamento o mais rápido possível. E aí, gente, a gente entra em uma outra questão, né, com relação à questão do tratamento. Como é feito o tratamento da tuberculose, né? Desculpa. Como é feito o diagnóstico da tuberculose? O diagnóstico da tuberculose, gente, ele é feito a partir de três grandes vertentes. O primeiro, a questão do exame clínico, né? Eu vou examinar esse paciente e ver se ele tem as sintomatologias, né? As sintomatologias foi o que a gente viu acima: emagrecimento, febre vespertina, noturna, né? A tosse num período maior que 2 semanas, produzindo secreção ou não. Tem esses sintomas? Vai ser solicitado 2 exames. O raio-x, né, para verificar se essa tuberculose é uma tuberculose pulmonar ou não. E com relação ao exame que a gente chama de baciloscopia, né? Esse exame de baciloscopia, gente, é o famoso teste do escarro. Ou seja, se essa pessoa a gente vai colher, se essa pessoa ela tiver secreção, colher, né, esse escarro, esse muco, e vai fazer o teste laboratorial. Da mesma forma, se essa pessoa não tiver o escarro, né, não tiver secreção, a gente pode fazer um exame que também é chamado, né, PPD. Esse exame de PPD é um teste rápido para a gente saber se essa pessoa ela tem a tuberculose ou não. Então, gente, o que acontece? Nos 2 casos, tanto se a secreção quanto não tem a secreção, vai ser feito, né, o PPD. E a baciloscopia, que é um exame mais digno, né, ou seja, para dar mais certeza que ele é o que a gente chama de exame padrão ouro, né, vai ser a baciloscopia caso o indivíduo tenha secreção, né? Então, o PPD é um exame de teste rápido que é aplicado no antebraço do paciente
uma medicação chamada tuberculina, né? Essa tuberculina, gente, ela vai fazer reação no corpo desse indivíduo, caso o indivíduo ele tenha tuberculose. Esse local onde foi aplicado essa medicação, ela vai ficar endurecida, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma régua e medir quantos milímetros tem essa parte endurecida da pele, né? Que no caso estaria localizado no antebraço. E aí, se tiver mais de 5 milímetros, né, eu vou considerar que esse indivíduo ele está com tuberculose. Se não tiver menos de que 5 milímetros, ele não tem a tuberculose, tá? Mas o exame mais fidedigno, né, como eu falei para vocês, que é o padrão ouro, é a baciloscopia, né? Se o indivíduo tem se esse indivíduo ele tem secreção, vai se recolher o escarro nessa secreção e fazer o exame laboratorial para identificar se ele tem a tuberculose ou não. Se for positiva, se essa baciloscopia for positiva, não interessa. Se o PPD não der positivo, se não der nada no raio-x, se não tiver exame clínico, o que importa é a baciloscopia. E aí, descobri que esse paciente ele tem que ele tem tuberculose, né? Vou pro tratamento. E aí que a gente chega no nosso problema, né? O tratamento da tuberculose, ele é feito num esquema de 6 meses de tratamento, né? Isso é muito complicado, gente, porque esse esquema trazendo, né, muito abandono, tendo em vista o que, né? Tendo em vista que esse tratamento é longo, né? Normalmente, vamos ser sinceros, quando a gente tá doente, a gente começa a fazer o uso da medicação. Vocês terminam, né, de fazer a medicação a partir do momento em que vocês melhoram, né? A maioria das pessoas não. Então a gente vai ver que isso é uma grande característica das pessoas que fazem o tratamento da tuberculose. Eles começam a melhorar, né, essas pessoas que têm sintomas e acabam abandonando o tratamento, né? E aí tem uma outra grande problemática com relação ao tratamento da tuberculose, com relação à questão dos efeitos colaterais que a medicação traz, né? As medicações da tuberculose, ela tem como característica trazer muito efeitos colaterais, náuseas, enjoos, cefaleias, né, irritações cutâneas. Então a gente vai ver que esse indivíduo, até mesmo por esse motivo, né, ele tem a característica também de abandonar esse tratamento. Mas enfim, falando um pouco do tratamento em específico, a gente vai ver que o tratamento etapas. O primeiro, que a gente chama, né, de fase intensiva, é feito com um tratamento durante 2 meses de fase intensiva, que se utiliza 4 medicações, né, que no caso é a medicação rifampicina, é a medicação isoniazida, a pirazinamida e o etambutol, tá? Então são essas 4 medicações que são utilizadas nessa fase intensiva. E como eu falei, ela tem a duração de 2 meses. Depois desses 2 meses, o indivíduo, né, que tinha tuberculose pulmonar, que lembra, era o indivíduo que fazia contágio, né, que infectava outras pessoas. Agora ele não faz, né, mais contaminação para outras pessoas a partir desses 2 meses. Então, iniciei o tratamento. Depois de 2 meses, se for tuberculose pulmonar, ele não contamina mais ninguém,
mas ele tem que continuar o tratamento para ele se recuperar, porque senão, né, essa tuberculose vai acontecer a reinfecção, ele vai se contaminar novamente. E aí, né, nessa outra fase é o que a gente chama de fase de manutenção, né, que ela tem duração de 4 meses. E, né, as medicações utilizadas nesse caso é rifampicina e isoniazida, né, são as duas utilizavam lá na fase intensiva. A piramidazida e o etambutol não é utilizado nessa fase. Isso daqui, gente, é muito importante para vocês decorarem de verdade para a vida de vocês esse esqueminha aqui, tá? Das 4 medicações que tem duração de 2 meses, né, que é a fase intensiva. Tem que gravar a gramatura 150, 75, 400, 275. Isso aqui é muito importante para vocês gravarem. E na fase, né, de manutenção são duração de 4 meses e se utiliza só 2 medicações, tá? Gramatura 150 e 75. Então não esquecer, né? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Tá ok? Falando um pouco com relação à questão dos métodos de prevenção, a gente vai ver, né, que a gente tem como método de prevenção uma das prevenções mais comuns, né, que é a lavagem das mãos, sem dúvidas nenhuma. A utilização da máscara N95 e da máscara cirúrgica. E o quarto privativo. Falando um pouco entre a diferença entre a máscara cirúrgica e a N95, gente, a gente vai ver que nesses casos de doenças que são através de contágios por aerosóis, somente vai servir a máscara N95. Ou seja, com esses pacientes, né, vão precisar utilizar a máscara 95. Aí, para que serve a máscara cirúrgica? A máscara cirúrgica, gente, ela vai servir para o paciente, ou seja, o profissional ele usa a máscara N95, o paciente contaminado usa, né, a máscara cirúrgica. Até mesmo porque, né, a gente tem um outro método preventivo que seria o quarto privativo, ou seja, somente o paciente contaminado vai ficar internado naquele quarto. Mas isso acontece no setor público? A maioria das vezes não. Então acaba que é necessário, para que não contamine outros pacientes, né, o paciente contaminado utilizar, né, no caso, a máscara N95. A gente tem, né, além disso, para a população, um método preventivo através de vacina, né? A gente tem a vacina da BCG. Não sei se vocês sabem, mas a vacina de BCG, ela tem como objetivo fazer a prevenção da tuberculose. É uma vacina contra a tuberculose. Mas um importante para vocês saber com relação a isso, né? A vacina de BCG, ela não é eficaz contra a tuberculose pulmonar. Como eu falei para vocês, a tuberculose ela pode atingir vários órgãos. Então, a BCG ela vai proteger contra todos os tipos de tuberculose, menos contra a tuberculose pulmonar. Falando com relação a outros métodos preventivos para a população, a gente fala com relação à questão do ambiente, né? Como eu falei para vocês, a maioria das pessoas, né, que acabam contraindo a tuberculose é por causa de um ambiente fechado, né? Então, uma característica importante para esses locais, né, como método preventivo seria, né, fazer um local arejado, um local limpo, né, um local ventilado, né, para que
tentasse se evitar, né, a questão da tuberculose. E além disso, né, se fosse possível evitar com relação à questão da aglomeração, né, tendo em vista o conhecimento de uma pessoa que esteja com tuberculose naquele local. E aí a gente vai ver, né, que normalmente as pessoas que têm a maior possibilidade, né, de ter a tuberculose, como eu falei para vocês, são pessoas imunossuprimidas, né, que têm a imunidade baixa, pessoas que vivem, né, ou cuidam de alguém que tem a tuberculose, né, e aí a tuberculose é ainda ativa, ou seja, ainda está no início do tratamento. Lembrando que nos 2 primeiros meses do tratamento essa pessoa ainda contamina, né? Mesmo ela estando fazendo o tratamento, somente depois de 2 meses que ela não pode infectar mais pessoas. Pessoas que vivem em lugares fechados, né, lotados, como eu falei para vocês, as prisões, os abrigos, orfanatos, né? Pessoas que abusam relacionadas às drogas e álcool e que têm, né, pouco ou nenhum acesso à assistência médica, e pessoas que vivem, né, ou viajam para países onde a tuberculose é comum, né, países onde tem epidemias, pandemias. Outro método preventivo para a população em si, né, no caso no caso a utilização da isoniazida, né? Que aí o que acontece, gente? Se eu sei que uma pessoa, né, tá tratando de uma pessoa que tem tuberculose, ou eu moro numa casa que um dos integrantes da família ele tem a tuberculose. Essa família ela deve ser rastreada, ou seja, vai se fazer o exame de PPD, que é o teste rápido, né? Vai ver se alguém da família tem sinais e sintomas, e essas pessoas vão fazer a utilização, né, de uma medicação preventiva, que é a isoniazida. Essa isoniazida está lá no tratamento também, mas vai ser um método somente de prevenção para as pessoas que não têm a tuberculose e que estão vivendo com pessoas que têm a doença. E aí, né, dentro do hospital, né, além dos métodos preventivos, que são os EPIs, né, individuais que a gente viu mais acima, no atendimento, né, na estrutura do hospital, né, principalmente nos ambulatórios, deve-se existir exaustores, né, para que haja a questão da ventilação do ar, né, para que esse fluxo de ar, né, para que esse fluxo de ar ele impeça, né, um local fechado que contamina, que aí consequentemente vai ter um ar contaminado, e ventiladores que estejam contra, né, o fluxo de ar relacionado ao paciente. Ou seja, existe o paciente, eu estou atendendo um paciente, como se fosse uma consulta. Eu estou de um lado, o paciente está do outro. O paciente ele vai estar falando na minha direção, ou seja, jogando gotículas. Atrás de mim deve existir um ventilador para que essas gotículas de fala, de espirro, de tosse, que ele pode, né, possivelmente me atingir, consequentemente me contaminar, possa impedir, né, com que essas gotículas cheguem até mim. A questão da instalação relacionado ao isolamento respiratório, né, como eu falei para vocês, vários locais não tem o quarto restrito, então ter todos os locais. E com relação à questão do filtro, né, de alta eficiência para acabar puxando o ar, né, que é o famoso filtro EPA. E aí, gente, com relação à questão da dificuldade, né, como eu falei para vocês, é que a principal questão hoje em dia, né, sem dúvidas nenhuma, é o abandono, né, do tratamento. Tendo em vista, foi o que eu falei para vocês,
a questão, né, do tratamento ser um tratamento longo, da questão da partir do momento em que a pessoa melhora, ela para de tomar e dos efeitos colaterais que tem. Mas além disso, né, outras dificuldades que a gente vai ver é com relação ao tratamento tardio. Então, muitas das vezes a busca ativa que deveria acontecer, né, frequentemente, principalmente nas assistências básicas, não acontece. Com relação à falta, né, relacionado ao acolhimento aos doentes, e aí, como normalmente a gente está falando de pessoas em estilo de vida precário, que vivem em situações precárias, né, pessoas que usam drogas, como a gente viu mais acima, pessoas que vivem em presídios, então esse acolhimento muitas das vezes é muito ruim. A falta de busca ativa relacionada aos profissionais, como a gente viu no item acima, que acaba, né, trazendo esse tratamento tardio, e a falta de informações sobre a doença, né, e aí as pessoas acabam não conhecendo, né, as doenças, né, e consequentemente, né, não vão buscar ajuda, né, quando necessário. E aí, né, a gente deve se levar em consideração, né, considerando todos esses estilos de vida que a gente viu, né, que vai estar relacionado muito à questão de precariedade, né, tirando em consideração os presídios, orfanatos, que são locais fechados e que é muito difícil a gente fazer esse controle da tuberculose, um local onde onde também existe a precariedade e que o governo ele poderia estar investindo para também acabar diminuindo com relação a essa questão do quantitativo da tuberculose, seria a questão das favelas, né? A partir do momento em que se investe, né, nas favelas em específico, a gente vai ver que um grande número de casos de tuberculose poderiam ser reduzidos, né, tendo em vista que, como eu falei para vocês, né, não são as favelas e comunidades, né, de grande fluxo, né, que são conhecidas, mas sim aquelas que são mesmo de interior, onde a gente vai ver que a precariedade é muito grande e, consequentemente, né, a possibilidade desse indivíduo se contaminar também é muito alta. Então a gente vai ver, né, só pra gente terminar, que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, né? Então a gente não vai se preocupar somente com o indivíduo, né? A gente vai se preocupar com uma população como um todo, né? Então, primeiramente, além do indivíduo, a gente começa já a se preocupar com a família, né? A partir do momento que a gente descobre que o indivíduo ele é infectado pela tuberculose, então ele vai contaminar outras pessoas, podem contaminar, né, outras pessoas da família. A gente vai ver que essa família ela pode contaminar uma sociedade, e consequentemente a gente pode ter surtos, epidemias, pandemias, né? Então é importante a gente fazer esse controle, né? Vimos também que esse controle ele pode ser feito de uma forma muito rápida e fácil, né? Porque o diagnóstico de tuberculose ele é muito simples, né, de ser realizado. Vimos, né, que o tratamento também ele é duradouro, né, mas ele é oferecido pela atenção básica, então, né, não vai haver gastos nenhum com medicações, mas o problema todo é que o tratamento acaba sendo longo, que aí surge o nosso maior problema. Então a gente, como profissional de enfermagem, né, a gente deve dar as orientações corretas para que as pessoas conheçam sobre as doenças, mas ao mesmo tempo a gente incentivar, fazer a questão da busca ativa para verificar se essas pessoas não abandonam esse tratamento e falar sobre a importância, né, próprio indivíduo, que senão ele vai acabar se recontaminando de novo e cada vez vai ficar mais resistente a essa doença
Da mesma forma como para os seus familiares, seus entes queridos, amigos e etc. Né? A gente viu que com relação à questão da prevenção, a prevenção é fácil de ser feita, né? A gente vai estar falando com relação à questão de mudanças de hábitos de vidas e do ambiente, com relação à possibilidade de uma melhor ventilação desse ambiente, já evita que esse ar ele fique contaminado. Da mesma forma, com relação à utilização das máscaras, né, pelos profissionais, né, pela questão da lavagem das mãos, que são coisas básicas a serem realizadas no atendimento, na nossa assistência. E eu acho que é isso, gente. Tuberculose, eu acredito que é um dos temas mais tranquilos que a gente vai ter, né, até o presente momento, né? Semana que vem a gente vai estar trabalhando com outra doença, que seria a hanseníase, né? E para as próximas semanas a gente vai estar trabalhando com a caderneta de vacinação, tá? Com a parte de imunização. Então é isso. Eu vou estar disponibilizando o vídeo então gravado para vocês lá no grupo. Peço para que vocês assistam o vídeo com calma. Podem jogar as dúvidas no próprio grupo, que aí consequentemente todas as pessoas vão ter acesso à dúvida, e a sua dúvida pode ser a dúvida, né, de outros colegas. E a partir do momento em que vocês terminarem de assistir o vídeo, vocês podem estar respondendo dirigido de vocês, né, com calma, né, onde da mesma forma que os outros dias a entrega vai ser feita até segunda-feira, tá ok? Então é isso, gente. Boa tarde. Qualquer dúvida é só me chamar.